Sani Carivanity, será que mesmo as pessoas que não são cristãs, enfim, ou das denominações cristãs possíveis, católico, protestante, assim por diante, será que as pessoas que não são cristãs, elas deveriam realmente se ofender quando eu venho aqui e trago alguma coisa sobre o cristianismo ligado aos Vênetos? Aliás, até meio difícil a gente desligar isso, né? Será que elas realmente deveriam se ofender? Ou será que essa ofensa não é algo de hoje em dia, né? Que está na cabeça delas e que, na verdade, isso não tem base histórica? Bem, vamos acompanhar o vídeo aqui até o final. Eu pretendo falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque eu vejo que às vezes tem comentários de pessoas que se ofendem, né? Quando eu trago aqui, eu falo sobre o cristianismo ligado ali aos Vênetos. Tudo bem, você pode ser ateu, pode ser o que você quiser, mas é importante que a gente também não exclua esse aspecto da história que tem muito a ver com os Vênetos, né? E não só com uma camada da população vêneta, mas sim com a realidade dos Vênetos em geral. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo, né? Eu já peço para você ficar aí, se você, enfim, é de alguma outra religião ou você é ateu também, é importante que você ouça isso e que, na medida do possível, tente fazer essa reflexão, pelo menos para ter esse respeito com as pessoas, né, com os nossos ancestrais, principalmente. Eu que nasci, sou descendente de Vênetos, que nasci aqui no Brasil, eu vi bastante, né, essa importância dentro da minha família e ainda vejo bastante, por exemplo, para as pessoas, ou para as pessoas mais velhas, ou também para as pessoas mais do interior. Assim, dentro das cidades fica um pouco mais difícil porque acaba sendo um pouco mais corrido também, mas mesmo assim eu enxergo, né, essa importância ainda dessa herança aqui dentro das cidades. Então, antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não deixa aí de ativar o sino das notificações, mesmo que você não seja a favor de muita coisa que eu falo aqui ou que não concorde, mas é interessante também que a gente ouça coisas que a priori não estamos assim de tanto acordo, tá bom? Então, sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare, já te peço aí para participar aqui de um modo ativo, também deixando o seu comentário. Muito bem? Se você quiser, eu já mencionei, tem um livro aí de São Marcos, o Evangelho de São Marcos traduzido. Aliás, né, a gente vai falar nesse vídeo sobre o cristianismo e os Vênetos, portanto, São Marcos foi o patrono, aí é o patrono da Sereníssima República de Veneza. Então, aquilo é o verdadeiro símbolo dos Vênetos. O Vêneto que é Vêneto não pode ficar sem o símbolo dos Vênetos. Ah, Fernando, mas tinha lá e tal, os Vênetos antigos. Sim, pessoal, a gente sabe que tinha os Vênetos antigos, mas era um período bem tribal ainda, né? Então, não ficou para nós, assim, várias simbologia deles. Eles não chegaram a se expandir tanto como os Vênetos, que depois fizeram isso, né? Depois da queda do Império Romano e tentando, querendo ou não, meio que ali com aquela influência que eles já tinham, né? Do Império Romano, tentar fazer uma imitação ali do que ocorreu quando eles participaram do Império. Então, Sereníssima República de Veneza é como se fosse também um Império Romano II, assim, né? Um dos fragmentos do Império Romano que tomou o seu próprio caminho, assim como depois o Império da Espanha, o Império de Portugal e assim por diante, né? São aqueles fragmentos que aquelas faíscas ali do Império Romano que já sabiam como fazer, né, as coisas. Bem, fica no vídeo até o final e eu prometo que eu não vou brigar com ninguém, também não quero que ninguém brigue comigo. Tem o Evangelho de São Marcos, como eu falei com você. Por favor, se você tem interesse no Evangelho, tá ali o número, tá aqui na tela o número para você escrever, né? Escreve para mim no WhatsApp e aí eu reservo o livro para você. O livro vai chegar no final desse mês aqui de maio de 2024, né? Que é o período em que o livro está sendo aí impresso, a primeira edição dele. Então reserva já o seu livro. Como eu falei para vocês, já não tem tantas cópias, mas ainda tem algumas cópias, se você quiser reservar e pegar para você. Está traduzido em língua vêneta, está traduzido em vêneto, mas em português também, um livro bilíngue. Então, é bacana aí, talvez, para você ler para os seus filhos, enfim, ou se você não é cristão nem nada, é pela memória, né? Pela memória dos nossos antepassados. A bandeira do Vêneto não vai mudar porque você é outra coisa, enfim, não vai mudar por isso. Então, a história não vai mudar, não tem como mudar a história é o que é.
E se você também se interessar, nós temos aí as bandeiras do Vêneto. Todo mundo que está entrando em contato, eu peço para esperar um pouco, porque tem novas bandeiras chegando aí. Então vão ter outros modelos. Como eu falei, o estoque ali já foi deflagrado. Ainda bem, né? O pessoal realmente está empenhado, está querendo buscar as suas origens. E também tem os vídeos, né? Os vídeos dos sobrenomes e o calendário, né? O calendário escrito aí em língua vêneta. Todo ano sempre é lançado esse calendário. Tirando o Evangelho de São Marcos, praticamente todas as outras coisas vêm do Vêneto para mim, tá bom? Se você quiser aí o calendário, reserva o seu, porque esses aqui são realmente poucos, tá? Tem 58, 59 que eu vou receber. Então já reserva para você. Bem, vamos lá. Eu não pretendo me alongar muito nesse discurso. O que ocorre é que eu vejo que muitas vezes as pessoas, algumas pessoas, não é a maioria, são a minoria das pessoas, elas ficam meio assim e tal, e aí nunca perdem uma oportunidade para criticar, né, o cristianismo, criticar a igreja, isso e aquilo. Tudo bem, você tem aí a sua opinião, não tem problema, você pode ter a sua opinião. Só que a gente não pode esquecer que os vênetos são e estavam e ainda hoje são muito ligados a essa questão aqui religiosa, ao cristianismo, né? Por exemplo, aqui a primeira coisa que eles vinham para cá era sempre construir uma igreja, tanto que tem uma igreja que foi construída, uma das primeiras aqui, bem perto de mim, que eles não tinham, né? Eles não tinham mais recursos para fazer ela e deu uma seca tão feia, mas tão feia, que eles tiveram que usar vinho, eles fizeram a igreja com vinho, não pararam a construção, eles continuaram a construção e fizeram com vinho mesmo a igreja. Então, isso é realmente para relatar como era muito importante, né? E ainda é muito importante para essas pessoas aqui. É certo que vocês vão ter, por exemplo, na Sereníssima República de Veneza, na capital, né, em Veneza, ou não só na capital, mas, por exemplo, na capital das províncias, vocês vão ter aquela burguesia. Tem muitas pessoas ali que faziam parte da burguesia, não todas elas, é óbvio, evidente, mas que abraçaram, por exemplo, outras causas. Se a gente for estudar a história da República de Veneza, a gente vai ver que muitos movimentos que vieram posteriormente foram muito bem aceitos pela burguesia, ou seja, por aquelas pessoas que tinham mais condições, às vezes, né? E que, de certa forma, queriam se ver um pouco mais livres das obrigações do Papa, né? Do cristianismo. Então, às vezes também tinha esse lado de conveniência. Me é bom, assim, né? Eles tinham mais liberdades ali, a liberdade de não seguir muito aquela moral cristã, né? O iluminismo foi uma dessas coisas também que fez com que essas pessoas ali da burguesia ficassem, assim, maravilhadas com aquilo, né? E entre outros movimentos. Porém, a gente deve também olhar para a massa, né, da constituinte do Vêneto. A massa constituinte do Vêneto eram realmente os colonos, os camponeses, aquelas pessoas, a maior parte das pessoas sempre foram essas. Tá bom? Então, essas pessoas eram totalmente submissas e obedientes à igreja, e era necessário para elas, era muito importante para elas isso, tanto que quando o Papa excomungava um doge, aquilo ali era uma aberração e era um problema, né? Assim, não era um problema comercial, né, para os navegadores, por exemplo, não era efetivamente um problema comercial, porque, querendo ou não, eles continuavam ali sem nenhum problema, mas era assim uma crise de imagem, uma crise de identidade. E quando eu falo sobre isso, que alguns doges ali cometeram algumas coisas que foram excomungados, não é para vocês se apavorarem, porque isso daqui acontecia até com uma certa frequência com outras pessoas na Europa, com outros líderes que não queriam, por exemplo, enfim, que entravam em desacordo com o Papa, né, com opiniões, com divergências. Isso aconteceu com vários, até com o imperador do Sacro Império Germânico. Isso aconteceu muitas vezes. Então, não afetava esse lado, muitas vezes, econômico, mas gerava uma certa crise de imagem, né? As pessoas, acima de tudo, acabavam respeitando mais o Papa, né? Então elas ficavam ali meio divididas. Eu vou respeitar o Papa ou vou respeitar o Doge? Eu vou respeitar o Papa ou o Imperador, né? Ou o Rei, no caso.
Então ficava uma coisa meio feia, tanto que os embaixadores ali faziam de tudo, né? Os embaixadores vênetos faziam de tudo para que o doge, né, quando se tinha algum doge que era meio teimoso, que queria fazer as coisas por si, enfim, né, quando existia ali uma briga entre o doge e o papa, eles faziam de tudo para o doge tentar ali se reconciliar com o papa, porque não gerava só uma crise com o povo, mas gerava com os outros reinos, né, com os outros reis também, ficava um negócio meio feio ali, né, e isso daqui, como eu falei para vocês, era comum, não acontecia só na Sereníssima. Mas a gente também deve ver, principalmente nós que somos aqui do Brasil, e a gente teve um contato muito recente ali com essa nossa imigração, com as pessoas, com essa cultura que ainda está viva. Se a gente vai lá e conversa com o nono, com a nona, né, vamos perceber que era muito importante e continua sendo importante. A minha nona, por exemplo, bom, meu nono e minha nona sempre iam, né, para a igreja, sempre tinham, enfim, diversos terços, diversas imagens de santos espalhados pela casa. E a minha nona, quando ficou muito doente, a última que eu perdi, que foi para o lado de mãe, né, para o lado de pai eu perdi mais cedo, mas pro lado de mãe, quando ela começou a ficar muito doente e ela não podia mais ir à missa. E aquilo ali, imagina, né, para eles sempre foi muito ruim não ir à missa, né? Era uma coisa que não era uma obrigação, é porque eles gostavam de ir lá e ver e ter aquela palavra, aquela força, né? Então, ela assistia a missa ali na televisão, né? Colocava quando fazia a bênção e tal, ela colocava um copinho d'água ali para tomar a bênção e tudo mais, ela tomava água depois. Então, é uma coisa que a gente tem que respeitar, sabe? Fica feio, fica até, assim, é uma tradição, enfim, dos povos ali da Europa. Ah, não, a senhora não teve o paganismo antes, mas, cara, é uma coisa assim que já, eu sei, vamos respeitar, obviamente, sim, é história antiga, né, da Europa, contudo, todos os principados, todos os reinos, eles se formam diante disso, dessa cultura aqui do cristianismo. A própria reconquista da Península Ibérica vem por conta disso. Então a gente precisa ser um pouco mais humilde, né, e deixar essas coisas assim muito assim, eu digo, adolescente, né? Parece aquela coisa um pouco infantil às vezes da nossa parte. Eu não estou dizendo que são só essas pessoas que fazem isso, a gente às vezes é infantil de outro modo também, mas vamos tentar também tentar preservar essa memória, né, dos nossos antepassados, que inevitavelmente ela vai estar ligada com esse lado aqui do cristianismo também, tá bom? Com o Papa, com a igreja, e mesmo se você, porventura, não tem nada a ver com isso, você não quer seguir isso, mas, por favor, tente respeitar, né? Tente, pelo menos, respeitar em memória daqueles que já passaram, né? Daqueles que ainda seguem isso, por que não, né? Tenta respeitar, pelo menos. Bem, esse aqui foi um vídeo, como eu falei para vocês, não vou me alongar muito, mas foi mais um apelo aí, né? Eu sei que existem hoje muitas pessoas que são de outras religiões ou pessoas que são do neopaganismo e que fazem parte, querendo ou não, ali da nossa cultura vêneta. Não estou declarando guerra a ninguém, mas sim tentando, pelo menos, dar essa noção que a gente precisa respeitar também as pessoas que vieram antes de nós, né? Nesse sentido aqui, porque, como eu já falei para muitos de vocês, assim, 100% dos nossos imigrantes eram cristãos, então fica meio feio a gente fazer esse tipo de papel aí, né, falar mal, querer, enfim, advogar contra, que nem você botar seu pai na forca, fica meio chato, né, fica estranho. Então, espero que eu tenha, pelo menos, tocado um pouco aí o coração de vocês, aqueles que não, que estavam ali fazendo isso, ou que fazem, né, toda hora esse tipo de coisa, mas tentem lembrar, pelo menos, aí, dos avós de vocês, né, das pessoas que já passaram, tentem ter um pouco ali de um carinho voltado também para a família, né? Acho que isso é válido. Bem, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.